religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Religião pura. Esse é um verso de Tiago, capítulo 1, verso 27, né, de Tiago 1. É um texto lindíssimo, maravilhoso. Qual é a religião verdadeira? Ela é exteriorizada daquilo que está no interior. É visitar os órfãos e viúvas. A Bíblia nunca deixou de citar órfãos, viúvas, estrangeiros, idosos, escravos, servos. Ela nunca deixou de citar as pessoas que estão mais vulneráveis. Sabe, quando você ajuda uma pessoa que está mais vulnerável, isso não sai, não tem selfie, não tem, sabe, não lhe dá likes. São pessoas que não são conhecidas, que não têm voz. Jesus chama de meus pequeninos. E quando você faz alguma coisa aos pequeninos, já vista ali Mateus 25, né? Eu tive sede, não me desse beber, tive fome, não me desse comer, estava nu, não me vestisse, estava enfermo, não fosse visitar-me, né? Estava encarcerado, não fostes ver-me. Mas quando, Senhor? Quando fizesse uns pequeninos. Então aqui é um desafio para a nossa vida, a religião pura e sem mácula. É olhar para o próximo, é olhar para o próximo, é visitar o órfão, a viúva, nas tribulações e guardar-se da contaminação com o mundo. Qual é a contaminação com o mundo? É não visitar a viúva, o órfão. Qual é a contaminação com o mundo? É ser insensível em relação às pessoas por quem Cristo morreu e não pregar para elas. Qual é a contaminação com o mundo? É você só olhar para você mesmo e sentir-se o bastante. Eu me basto. Isso é um desafio, hein? Mas é a palavra de Deus. A religião sem mácula, pura. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos com você às 6 da manhã, às 11h30 da noite, às 3 da manhã. São os horários alternativos do mesmo tema, do mesmo capítulo. A gente estuda um capítulo da Bíblia por dia. Esse é um processo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que já dura, já é a terceira vez. Então é só você somar aí 1.189 dias, pela terceira vez. Já estamos chegando na metade, já passamos na metade da Bíblia. Estamos em Isaías, que é um livro extraordinário. E agora vamos para o 17, o capítulo 17, depois do intervalo. Então, é assim que a gente faz aqui, gosta de estudar a palavra de Deus. E incentiva você a acordar, arrumar a cama, estudar a Bíblia e sair para ser Jesus para as pessoas. É fundamental. Nós queremos agradecer a um grupo de parceiros, são os Anjos da Esperança, que através das suas doações nos ajudam a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. É uma tarefa bastante árdua, mas fazemos com muita alegria, que é uma equipe bem grande, que tem esse suporte tão importante dos Anjos da Esperança. Se você quiser também fazer parte deste grupo, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, tá bem? E aí você vai receber todas as informações. E para confirmar isso, né, olha só, isso é dos Anjos da Esperança. A origem de tudo, de onde viemos, Pastor Michelson apresenta aqui um estudo maravilhoso nessa revista sobre o criacionismo, sobre o poder de Deus, e você vai gostar demais desse material. Basta pedir para este outro WhatsApp aqui, esse outro não é o mesmo para se tornar um Anjo da Esperança, escrever lá, eu gostaria de receber a origem de tudo, né? Origem de tudo. Se você colocar isso, a gente já vai saber, e você vai receber pelo correio, tá bom? Uma tremenda de uma revista, como diria o gaúcho, uma baita de uma revista, para você poder estudar a respeito da criação, e há outras aí. A gente vai mudando aqui, vai mostrando. Essa é uma das mais novas que nós temos por aqui. Bom, eu já falei dos Anjos da Esperança, agora eu preciso falar do YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Nesse canal
Você tem toda a Bíblia gravada, não é? Temos lá quase 500 mil de pessoas que são inscritas. Vá se inscrever lá também, será uma honra ter você no nosso grupo. Estamos também no NT Play, estamos também no Deezer, no Spotify, para você ouvir, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, o 17 de Isaías. Essas plataformas todas para você poder estudar a palavra. Tem muita coisa boa e nova na Rede Novo Tempo. Fique ligado sempre para os intervalos, porque trazem ali as notícias. E nós vamos para o intervalo na TV. No YouTube não temos esse intervalo, mas ao voltarmos, vamos estudar o capítulo 17 de Isaías. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos num bloco novo, bloco que fala sobre as profecias contra as nações estrangeiras. Já vimos o primeiro bloco de Isaías, até o capítulo 6, 1 ao 6, fala sobre os pecados das pessoas. Depois do 7 ao 12, os pecados da liderança, não é? E agora do 13 até o 23 são profecias contra as nações. Então, ninguém sairá impune, né? As nações que sempre perseguiram Israel como um todo e depois na divisão Judá e Israel também. Vimos aqui uma profecia sobre a Babilônia, tem aqui é a mais extensa aqui desses capítulos, né? Como ela vai desaparecer, né? Completamente vai desaparecer. Vimos também sobre a Assíria, fala pouquinho aqui da Síria. Ela foi usada para bater numa porção de povos, né? Os filisteus, Moabe, aqui nessa sequência. Filisteus, Moabe, os moabitas, e agora no capítulo 17, Damasco, né? Que é a Síria, e Efraim, que é Israel, o reino de cima, a capital era Samaria. Depois vem outros aqui, a gente vai deixar para falar quando chegar a vez deles, né? Porque a Síria também bateu aí na Etiópia e outros, né? Tremendo isso. Bom, nesse capítulo 17 nós vamos falar sobre esses dois reinos, né? Países que seriam punidos, e eles foram punidos um atrás do outro, pela Assíria. Só relembrando o contexto: Israel, sede Samaria, Síria, sede Damasco. Eles se juntaram para combater a Assíria, que estava comendo o mundo, não é? Eles queriam dominar o mundo e pediram a ajuda de Judá para os três então combaterem a Síria. O rei Acaz, né, achou que estava fazendo um bom negócio e secretamente fez um acordo, uma aliança com a Síria, que a Síria não iria lutar contra Judá e eles lhes serviriam, né, através de tributos e tudo mais. É o que acontecia naquele tempo. Só que o apetite da Síria era tão grande que uma hora eles iam se voltar contra os judeus. Eles iam se voltar. E foi essa a palavra de Isaías. Primeiro, não era para se filiar, se juntar a nenhum grupo, a nenhum país. Eles não tinham que fazer aliança com ninguém. Porque o Senhor, a guerra era do Senhor, a batalha era do Senhor. Ele deveria ser o mais importante de Israel. Não buscar auxílio em outro grupo, não é? Não buscar auxílio. Já buscaram auxílio no Egito, buscaram auxílio de vários, inclusive da Babilônia também. Bom, esse era o contexto. Aí então a Assíria não foi contra Judá, mas foi contra Israel, capital Samaria, e foi contra Síria, capital Damasco. Primeiro a Síria, Damasco, 732, uma destruição fenomenal, enorme. Depois foi contra Israel, uma destruição ainda maior.
Israel, depois de alguns anos, não existia mais, só existia Samaria, que era um combinado de gente do mundo inteiro que a Assíria tinha dominado e misturou ali os povos, levou os judeus ou israelitas, né, samaritanos para outros lugares, de outros lugares, e sobrou só isso aqui. Hoje nós temos uma aldeia em Nablus que tem umas 200 e poucas famílias que são samaritanos e temos lá o Pentateuco samaritano, que é importante, mas acabou. Israel acabou. 10 tribos foram dissolvidas. As 2 tribos embaixo é que ficaram. As 2 tribos ficaram. Mas com condenações constantes de Deus através dos profetas, Isaías faz isso. Olha, vocês vão ser perseguidos. Vai vir a Síria aí contra vocês. Primeiro, não vai destruir. E não destruiu. Em 701, quando eles vieram com tudo, ganhando todas as cidades ao redor, fizeram Jerusalém passar fome, terrível, cercaram a cidade, havia mais de 185 mil soldados da Assíria, assírios, portanto, ali para tomar Jerusalém. E eles não tomaram Jerusalém, porque Deus venceu a batalha por eles. Né? Ezequias era o rei, e tem histórias até bem interessantes, né? Mas a gente vai deixar para falar na hora que aparecerem aqui. Mas aí a Assíria se voltou, começou, já tomou um golpe. E finalmente ela toma um golpe fatal da Babilônia e acaba caindo no ostracismo. Babilônia cresce, né? E aí vai atrás de Judá. E várias vezes. E Deus disse, façam o que eles pedirem, rendam-se, porque esta é uma punição também. E eles foram enfrentar na 3ª vez. Babilônia acabou com o templo, acabou com os muros, acabou com tudo. Então é nesse quadro todo. E agora vem a condenação, a sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas, o verso 1 diz. A cidade de Aroer serão abandonadas. Aí vai falar sobre outras cidades ali importantes, né? Hão de ser para rebanhos que aí se deitarão sem haver quem os espante. Não tem gente, só os rebanhos sobraram. Uma outra coisa triste, não? A fortaleza de Efraim desaparecerá. Quando fala de Efraim, fala de Israel como um todo, né? As 10 tribos. Desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Todos serão destruídos. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada. Uma expressão bem incomum, né? Vai ficar pequena e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o segregador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, com quem colhe espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns, o vale dos gigantes, né? Tem que fazer as coisas, pega do lado com a outra mão, vai fazendo as coisas, nessa pressa toda vai ser assim. Mas ficarão alguns rabiscos, né? Alguns remanescentes ficarão. Samaria ficou, mas numa misturança danada. E por isso que os judeus odiavam os samaritanos, porque eles eram judeus misturados, não eram judeus puros. Então, um remanescente fica, diz aqui, né? No verso 7 diz assim, naquele dia olhará o homem para o seu Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, não para os ídolos. Havia uma quantidade de ídolos que eles adoravam. Então, naquele dia, eles iam pedir ajuda de quem? Para o Santo de Israel, não para os ídolos. Mas, e não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram os seus dedos, nem para os postes ídolos, para os altares de incenso. Quer dizer, na hora do aperto, depois de terem adorado tantos deuses e feito barbaridades, não é? Acás fez passar o seu filho pelo fogo, porque ele adorava o Deus correspondente.
e tantas outras barbaridades. Agora então o povo olha para cima, oh meu Deus, a gente se esquece de Deus, né? Aí quando dá uma dor de barriga, a gente, meu Deus, aí passa, esquece de novo. Essa é a vida daqueles que não têm nenhum compromisso, que usam Deus como um remédio, só como um remédio. Quando as coisas apertam, voltam para lá. Então é bastante significativo aqui. Olharão para os altares, mas não. Naquele dia serão as suas cidades fortes como lugares abandonados. Porquanto, verso 10, e te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares as fizerem crescer, e na manhã seguinte as fizerem florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Quer dizer, pode fazer o que vocês quiserem fazer. São grandes em plantações? Façam plantações. São grandes em construção? Façam construções. Na realidade não era isso. O exterior não significa para Deus o que o interior significa. O exterior engana. A Bíblia chama isso no Novo Testamento de sepulcros caiados. Só tem beleza por fora, mas por dentro não tem nada. Essa é uma das piores coisas que o cristianismo pode enfrentar hoje. É você ser cristão só fora, mas não dentro. Aí não dura, né? É a casa construída na rocha e a casa construída na areia. As duas são iguais. A gente só vai saber quem construiu na areia e quem construiu na rocha quando vier a tempestade. Aí a gente vai saber. As tempestades na vida das pessoas mostram do que elas são feitas, mostram onde estão os seus fundamentos. O infortúnio, a tristeza, a separação, a crítica, a perda, elas só fazem a gente descobrir onde é que está o nosso fundamento. Está em Deus? Eu passo. A tempestade vem e a gente fica firme. Ai dos bramidos do povo que bramam como bramam os mares. Aqui a pergunta, coloquei aqui até bem grande. Vale a pena confiar nos seus deuses? Vale a pena? Deuses entre aspas. Quais são os seus deuses? Vale a pena confiar? Uma pessoa que eu conhecia batia no bolso e dizia assim, meu Deus está aqui, ó. Está aqui, meu Deus. E tinha dinheiro, naquele tempo tinha muito dinheiro. Maços de dinheiro. Meu Deus está aqui. O filho foi acometido, naquele tempo, uma doença muito rara, câncer. Ele gastou muito dinheiro. E o seu Deus não fez nada. Pois tornou um homem humilde. Com a graça de Deus, né, reconheceu. Vale a pena confiar nos seus deuses? Ah, mas se ele confiasse em Deus e o filho morresse, ele tem onde chorar, né? Tem um ombro. É confiar em Deus. Saber que Deus não faz o mal, mas Ele usa o mal para ensinar lições para a gente. É a grande diferença. Rugirão as nações, verso 13, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentados como a palha, e foram, como o pó no tufão, foram espalhados para o mundo todo. Tanto os sírios como os israelitas. E aí diz que esse é o quinhão daqueles que depositam a sorte não em Deus. Vale a pena confiar nos seus deuses? Vale a pena? O que é que você está fazendo diante de Deus? Quais são as decisões que você está tomando diante de Deus? Você está permitindo que Deus possa guiar a sua vida? Aqui é uma lição muito profunda de Damasco, mas muito mais de Efraim, de Israel,
que andou nos caminhos do Senhor, mas depois escolheu seus próprios caminhos. Haverá destruição também. Houve destruição para eles, infelizmente. E aí no próximo capítulo a gente vai ver a Etiópia, depois o Egito. Tem essas nações todas aí, elas não passaram em branco, não. Deus não esquece disso, seu juízo vem. Então não se preocupe se alguém está lhe prejudicando, se você está perdendo, lhe perseguindo. O juízo vem. E ele vem do Senhor. Não deve vir de você. A justiça quem faz é o Senhor. Vamos orar? Pai querido, nossa petição nesta ocasião é que o Senhor abra bem os nossos olhos. Nós não queremos ter outros deuses. Nós não queremos confiar no dinheiro, no prazer, na saúde. Nós queremos confiar no Senhor. Confiando no Senhor, a família tem um sabor melhor. O casamento, o trabalho, a vida espiritual. Então que o Senhor reine em nossa vida e seja o primeiro. Nós não queremos confiar em outros deuses. Ajuda-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. A gente fica por aqui. O programa segue amanhã, capítulo 18. Eu espero você. Um abraço. No dia 8 de agosto, um incêndio atingiu a cidade de Lahaina, na ilha de Maui, no estado do Havaí, nos Estados Unidos. Considerado o pior desastre natural da história do estado do Havaí, o fogo destruiu centenas de casas e ceifou dezenas de vidas. A maioria das pessoas não se deu conta de que o fogo estava se aproximando, pois o sistema de sirenes não estava funcionando. Muita gente só percebeu o perigo quando já estava cercado pelas chamas. Porém, dentre as histórias de pessoas que se salvaram, uma me chamou a atenção. Em entrevista para o jornal brasileiro Fantástico, um casal relatou que só percebeu o incêndio quando um deles, Mike, saiu de casa após um problema com o gerador de energia. Decidido a comprar um equipamento novo, ele saiu de sua residência e então se deparou com um fogo que já estava próximo de sua casa. Para se salvar, eles se jogaram no rio e aguardaram o resgate chegar. Quando ouvi este relato, fiquei imaginando, se o gerador deles não tivesse dado problema, será que eles teriam saído do conforto de sua casa para fugir da destruição que se aproximava? De alguma forma, foi o desconforto que os tirou de onde estavam, salvando assim suas vidas. Sabe, de certa forma, muitas vezes nossa vida é salva por causa das dificuldades que enfrentamos. Isso porque o conforto pode nos anestesiar e nos fazer adormecer, sem perceber os perigos que se aproximam. Inclusive, para a vida espiritual, os desconfortos que enfrentamos são muitas vezes os momentos em que mais nos aproximamos de Deus. É por isso que o escritor C.S. Lewis declarou o seguinte pensamento: Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. No capítulo 17 do livro de Isaías, encontramos uma profecia contra Damasco e Efraim, apontando para o esquecimento de Deus diante das bonanças da vida. O contexto descreve uma aliança feita entre o reino do norte, Israel, com a Síria, um reino pagão, para destruir o reino do sul, Judá. Porém, o profeta Isaías enviou uma mensagem para Israel, avisando que eles seriam envergonhados, pois haviam se afastado de Deus por causa do conforto das alianças humanas. A partir do verso 10 lemos: Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações famosas, e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. O texto bíblico é claro ao mostrar que o povo havia se esquecido de Deus, pois estava cercado de famosas plantações e colheitas fartas. Porém, a tribulação e a dor se aproximavam deles, o que os fariam recordar da rocha da salvação. Por que somos assim? Esperamos uma biópsia dar positivo para buscarmos a Deus de forma mais profunda. Aguardamos as lágrimas para levarmos a religião mais a sério. Encontramos o luto para valorizarmos a vida. Infelizmente, ou talvez felizmente, a dor é um grito de Deus para nos alertar das tragédias que se aproximam.